pessoal do 7º ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila Mello e hoje a gente vai conhecer um pouco o que seriam as máquinas simples. Vamos lá? Você sabia que objetos muito comuns no nosso cotidiano, como a tesoura e o abridor de garrafa, são considerados como máquinas? Né? Mas como assim? Há muito tempo, mesmo antes da humanidade, ela ter conhecimento sobre força e movimento, ele já sabia que para movimentar grandes corpos pesados, eles precisariam da ajuda de outras pessoas ou de animais. E aí, a partir disso, começaram a surgir as máquinas simples. E aí existem duas teorias que reforçam um pouco esse surgimento. A primeira delas é o Stonehenge, que é um monumento histórico muito antigo. A gente pode dizer que é um dos mais antigos do mundo e está localizado lá na Inglaterra, também chamado de Círculo de Pedra. O segundo deles são as pirâmides do Egito, que são bem famosas, todo mundo já ouviu falar. Então, esses dois monumentos, existem muitas hipóteses de que eles foram construídos a partir de máquinas simples. Existem pessoas que falam que os ETs construíram as pirâmides e tudo mais, mas existem hipóteses também que falam sobre as máquinas simples. Mas que máquinas são essas? As máquinas simples são nada mais, nada menos do que dispositivos capazes de ampliar as forças aplicadas e auxiliam o ser humano em muitas situações do cotidiano e são usadas principalmente para transmitir o movimento entre diversas partes de uma máquina. Como assim? As máquinas simples são basicamente utilizadas para facilitar o movimento de alguma coisa, certo? Ampliando essa força. Ou seja, quando a força que eu faço sobre um corpo, ela é ampliada quando eu uso uma dessas máquinas, certo? E aí, os exemplos mais comuns que a gente vai ver na aula de hoje são as alavancas, plano inclinado, roldana e engrenagem. Vamos conhecer inicialmente a alavanca. A alavanca é nada mais nada menos do que uma barra feita de material resistente. Normalmente, esse material é a madeira ou algum metal. E aí ela é utilizada para erguer objetos e possui um apoio fixo, chamado de ponto de apoio. Nessa primeira imagem, a gente pode observar um índio tentando movimentar, tentando rolar ali uma pedra muito pesada. E aí o que ele faz? Ele pega ali o seu ponto de apoio, o seu ponto fixo, ele vai apoiar ali uma barra de madeira e vai fazer força para que ele role essa pedra. Se ele fosse empurrar, talvez ele não conseguisse, mas usando essa alavanca ele consegue movimentar essa pedra. Por quê? Porque ele vai ampliar a força, ok? Aqui a gente tem basicamente um esquema geral de como seria essa alavanca. Tem aí a barra de metal ou a barra de madeira, a barra principal. A gente tem ali o ponto de apoio, que é importante que o ponto de apoio esteja próximo do objeto que se quer mover. Porque se você for colocar mais distante, você não vai conseguir. Quer perceber isso no seu dia a dia? Pega uma régua aí na sua casa, põe um lápis embaixo e na ponta algumas moedas empilhadas. Tenta movimentar essas moedas mudando esse lápis de lugar. Você vai perceber que quanto mais próximo das moedas o lápis estiver, você vai conseguir levantar com mais facilidade. Então você vai fazer esse pequeno experimento aí para compreender mais fácil. E aí a gente pode observar que a força a ser aplicada, ela vai ser menor, certo? E a força obtida vai ser maior utilizando essa máquina, que é a alavanca. Exemplos comuns do nosso cotidiano, a tesoura, que eu tinha falado lá no início. Esse pontinho ali, essa parte do meio seria o ponto de apoio da tesoura e a alavanca vai ser onde a gente coloca o dedinho aqui e movimenta. Outro exemplo do nosso cotidiano, o carro de mão. Tem objetos muito pesados e com o carro de mão a gente consegue levantar e movimentar com mais facilidade. Então ali, a parte da frente, onde tem o pneu, seria o nosso ponto de apoio e atrás a alavanca. Outro exemplo ainda, o abridor de garrafa, porque a gente apoia a parte da frente ali na tampa da garrafa e a parte de trás a gente vai movimentar. Se a gente for tentar abrir com a mão só, a gente não consegue, mas com o abridor, aí sim é possível. Próxima máquina que a gente vai ver hoje, o plano inclinado, ou as rampas. A gente pode chamar de um jeito ou de outro, certo? Ele facilita a elevação de corpos até uma certa altura. Então, quando eu quero erguer alguma coisa, é mais fácil fazer isso utilizando uma rampa, quando esse corpo tem muita massa, é muito pesado. E aí é preciso uma inclinação adequada. Como assim? Nessa imagem a gente consegue observar, o homem está tentando rolar alguma coisa até uma altura de 3 metros, certo? Só que se ele faz isso numa rampa muito inclinada, ele vai ter mais dificuldade.
se a rampa ela é menos íngreme, mais longa, né? Menos inclinada, a gente consegue elevar aquele objeto mais facilmente. Um exemplo muito comum, se eu tentar subir uma ladeira muito inclinada, eu vou sentir mais dificuldade de subir essa ladeira do que uma ladeira que seja mais comprida, mas que seja menos inclinada, certo? Aqui outro exemplo que a gente consegue observar, um homem tentando levar um berço até a caminhonete. Se ele for erguer e levantar, ele vai sentir dificuldade, porque o berço é pesado, tem uma certa altura. Mas se ele colocar ali uma rampa, né, uma tábua fazendo uma rampa, e ele vai empurrando isso até em cima, ele consegue fazer com mais facilidade, não precisa levantar nenhum peso e vai facilitar o processo de elevação desse berço. Outro exemplo muito comum são as rampas de acesso, que a gente consegue ver muito em bancos e em alguns prédios públicos utilizados, né? Para que possa ali facilitar a locomoção de cadeirantes e de algumas pessoas com algumas dificuldades de locomoção, certo? A próxima máquina que a gente vai conhecer hoje é a roldana, que também pode ser chamada de polia, certo? E ela é formada basicamente por um disco que gira dentro de um dispositivo. E aí as polias elas podem ser fixas e podem ser móveis. Antes de tudo, essa polia, né, ela vai ser ali um disco, né, que vai estar girando. Dentro desse disco ali pelo meio vai passar o eixo, certo? E dentro desse disco, assim por dentro, ele tem como se fosse um sulco, um espaço por onde vai passar a corda que vai permitir que a gente puxe de um lado para o outro. E aí essa polia fixa, né, o eixo, que é aquela parte do meio, fica preso no suporte e não se desloca quando a corda é puxada. Por isso que o nome é polia fixa, porque ela não se desloca, certo? E aí nesse tipo de polia, multiplicação da força resistente. A força ali vai ser aumentada, mas ela não é multiplicada. Já na polia móvel, a gente pode observar, né, que há ali uma redução pela metade da força necessária para equilibrar a força resistente. A diferença da polia fixa, como o próprio nome já diz, a polia móvel ela pode se movimentar para cima, para baixo, para o lado, a partir do momento que a corda ela é puxada. A esse movimento, isso é possível erguer objetos ainda mais pesados. Por quê? Porque ele multiplicar a força que é ali aplicada. E nas engrenagens? Elas são basicamente elementos metálicos compostos por rodas dentadas que se ligam a eixos as quais imprimem rotação. Então seriam rodas dentadas que se encaixam umas às outras, ou também pode ter o auxílio de, como a gente chama, de corrente, como no exemplo ali que a gente tem a bicicleta. E as engrenagens elas operam aos pares, certo? E os dentes de uma vão sempre encaixando nos dentes das outras, certo? Então assim, como a gente fala que são rodas dentadas, cada uma delas vai se encaixando para proporcionar ali aquele movimento. Então, as rodas, né, desse modelo mais abaixo é possível observar em automóveis, em máquinas e até em relógios do pulso. A gente vai ver que embaixo daquele relógio tem umas engrenagens bem pequenininhas, né, que facilitam ali a locomoção dos ponteiros do relógio. E a gente também já viu, né, a bicicleta vai até ali a corrente, aí na frente vai ter ali uma engrenagem, atrás também, e aí a corrente faz com que aconteça esse movimento. Sobre as pirâmides, né? Todo mundo já ouviu falar sobre elas. E aí existem até teorias que falam que foram os extraterrestres que construíram esses monumentos. Mas existem teorias mais simples que tratam sobre a utilização das máquinas simples. Nessa imagem aqui, a gente consegue observar, né, que para carregar essas pedras gigantes até cima, eles iam utilizando rampas, né, os planos inclinados. E nessa imagem abaixo, a gente consegue observar a utilização das alavancas para também ir retirando essas pedras muito grandes. Então, a gente pode dizer que a própria humanidade utilizou esses dois tipos de máquinas simples, né, as rampas e as alavancas, entre outras também, para construir, vamos dizer assim, esses monumentos tão até hoje, que são as pirâmides. E aí, vamos praticar um pouco agora? Preste atenção na pergunta que eu vou fazer. O plano inclinado é uma superfície lisa, elevada em uma das extremidades. E é preciso menos força para cima ao longo de um plano inclinado
do que para levantá-lo verticalmente. Então, a gente aqui acabou de definir o que seria um plano inclinado. E aí são exemplos de planos inclinados: parafusos e polias, rodas com eixo, rampas e ladeiras ou maçanetas de volantes de carro. O que é que vocês acham? Podem pensar um pouco. A letra C, rampas e ladeiras, como o exemplo que a gente viu, né, lá na nossa aula do homem tentando levantar um berço. Agora a próxima questão, só para a gente fixar mais um pouco. Um elemento mecânico composto de rodas dentadas que se ligam a um eixo, o qual imprime movimentos, é denominada de quê? Cunha, engrenagem, mola ou plano inclinado, né? Essa definição aí cabe em qual dessas máquinas? Um elemento mecânico composto de rodas dentadas que se ligam a um eixo. Qual é? As engrenagens, não é isso? Quando a gente pensa em ali rodas dentadas, a gente pensa automaticamente em engrenagens. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que seriam as máquinas simples. Até a próxima aula e bons estudos!